Capítulo 297, Entre a nuvem e a lama. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Todos os anciãos das outras seitas olharam Mugubuyu, intrigados. De onde veio essa criança? De acordo com as informações que receberam, durante a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, Lin Ming ficou em primeiro lugar e Jiang Baoyun provavelmente foi o segundo. Quanto a esse sujeito que parecia uma múmia seca, ele era o terceiro. O discípulo do terceiro lugar da seita do Vale dos Sete Mistérios desafiou o discípulo principal da seita do Pico Branco, Zhang Shaoshan. O ancião da seita do Pico Branco grunhiu. Embora sua seita do Pico Branco tenha sido classificada como a 10ª das 19 seitas de terceiro grau, eles ainda não eram muito diferentes da seita do Vale dos Sete Mistérios, suas forças eram quase as mesmas. Mas agora, o discípulo do terceiro lugar da seita do Vale dos Sete Mistérios realmente tinha desafiado seu discípulo principal, isso era apenas pensar pouco deles. Era preciso saber que o Jiang Baoyun, da seita do Vale dos Sete Mistérios, foi à seita do Pico Branco no ano passado para desafiá-los, mas foi derrotado por Zhang Shaoshan. Não só isso, mas a lista de talentos que a Ilha da Divina Fênix criou fez o ancião da seita do Pico Branco soltar fumaça de raiva justificada. Havia 27 talentos de rank terrestre e 17 desses lugares foram tomadas pelas 6 seitas superiores de terceiro grau, que incluíam a Montanha do Pavão. Ele não podia dizer nada sobre isso, mas desses 10 míseros lugares, 2 deles foram dominados pela seita do Vale dos Sete Mistérios, deixando apenas 8 lugares para 12 seitas compartilharem. A seita do Pico Branco nem sequer recebeu um lugar. Zhang Shaoshan só tinha sido listado como um possível candidato ao grau terrestre. A Ilha da Divina Fênix só havia assistido à reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, assim eles fizeram esse tipo de julgamento injusto, como o ancião da seita do Pico Branco poderia ficar satisfeito com isso. Shaoshan fez um grande progresso neste ano e ele também tem 2 ótimos ataques finais. Estas são coisas que a Ilha da Divina Fênix e a seita do Vale dos Sete Mistérios não têm ideia. Agora, vou deixar vocês darem uma olhada em quão forte é o discípulo principal da minha seita do Pico Branco. À medida que o ancião da seita do Pico Branco pensou nisso, ele manteve sua calma e postura indiferente. Ele, sem pressa, pegou uma taça de vinho, observando a partida na arena marcial nos cantos dos olhos. Ele tinha uma aparência muito confiante, como se ele não se preocupasse com a competição de Zhang Shaoshan. Na arena marcial, Mugubuyu convocou sua marionete da tartaruga de ouro carmesim e a marionete do grande jacaré. Quanto à marionete da aranha, isso estava faltando, provavelmente ainda não havia sido reparada. Zhang Shaoshan cruzou os braços em seu peito, olhando friamente para Mugubuyu. Como mestre superior, ele naturalmente tinha que ter o estilo e a beleza de um mestre do ápice. Deixar seu oponente fazer preparativos adequados era um dos aspectos mais essenciais para mostrar a habilidade de alguém como mestre do ápice. Você está finalmente pronto. Faça seu ataque. Eu vou deixar você usar 3 movimentos. Com 3 movimentos, vou ver se você pode ou não forçar minha espada, disse Zhang Shaoshan. GGGG, pequeno garoto, acho que você já é estúpido a ponto de ser mais idiota do que as minhas marionetes. Mugubuyu gritou e seu esqueleto rangeu quando 2 grandes montes de carne apareceram atrás dele, se movendo constantemente. A expressão de Zhang Shaoshan mudou, exatamente o que era isso. Pá! Pá! Com 2 sons abafados, esses pedaços de carne nas costas de Mugubuyu se transformaram em um par de braços. Quando Zhang Shaoshan viu isso, seus olhos ficaram perfeitamente redondos. Esse sujeito múmia realmente tem braços nas costas. Esse homem é um humano. Você pode morrer agora. Mugubuyu gritou estranhamente, se encolhendo na tartaruga de ouro carmesim. Então, 4 armas surgiram, se estendendo dos buracos na tartaruga de ouro carmesim.
Ao mesmo tempo, o deus do fogo maligno floresceu uma espada de fogo ardente, cortando em direção a Zhang Shaoshan. As chamas se espalharam, a esmagadora onda de calor cobriu o céu e transformou os azulejos em lava. A expressão de Zhang Shaoshan mudou completamente, este era um nível de calor aterrador. Uma espada dividiu o chão da arena. Zhang Shaoshan desviou desajeitadamente da lâmina, no entanto, as violentas chamas que era apoiada por 9 essências da chama vazia era muito feroz. As ondas de fogo derreteram imediatamente a verdadeira essência protetora de Zhang Shaoshan, iluminando suas roupas e queimando suas sobrancelhas. Como isso é possível? Clang! A espada do tesouro deixou sua bainha, todo o comportamento arrogante de Zhang Shaoshan de antes desapareceu. Com a espada na mão, ele nem teve tempo de apagar o fogo quando Mugubuyu correu para a frente. Você realmente acha que eu não posso fazer nada? Os lábios de Zhang Shaoshan se abriram em um sorriso cruel. Como espadachim, sua maior vantagem era naturalmente seu poder de ataque. Atualmente, seu coração estava furioso de raiva. Porque ele foi muito descuidado um momento atrás, o movimento de Mugubuyu fez com que ele entrasse em pânico, envergonhando. Suas roupas haviam sido queimadas por um ninguém, isso era simplesmente um insulto imperdoável. 13 espadas do pico branco. Zhang Shaoshan gritou, usando diretamente seu maior movimento mestre, querendo derrotar Mugubuyu em um golpe e recuperar o rosto que ele perdeu. No entanto, ele não esperava que diante de seu feroz ataque, Mugubuyu não só não esquivaria, mas correria diretamente em direção à sua espada. Bang! Com uma explosão ensurdecedora, a espada de Zhang Shaoshan perfurou o escudo de ouro puro de Mugubuyu. Na mesma hora, as 4 armas de Mugubuyu foram direcionadas para Zhang Shaoshan. Você quer me levar junto? Você acha que pode? Como um espadachim, Zhang Shaoshan era naturalmente mais ágil que Mugubuyu. Depois que ele puxou sua espada, ele usou a força do recuo para se retirar rapidamente, escapando do ataque de Mugubuyu. Uma única lâmina havia derrotado o oponente enquanto ele esquivava perfeitamente do último contra-ataque do adversário. Com isso, o rosto de Zhang Shaoshan estava brilhando de satisfação, ele finalmente recuperou o rosto. No entanto, em uma fração de segundo, seu rosto feliz congelou. De repente, ele sentiu como se seu corpo estivesse sendo forçado para o chão por uma força invisível, como se seu corpo fosse feito de chumbo. Esta era a habilidade especial da marionete do grande jacaré, gravidade. O que é isso? Zhang Shaoshan ficou muito surpreso. Ele não teve tempo de pensar quando ouviu os sons das chamas uivantes vindo do seu lado. Ele virou a cabeça para olhar, o deus do fogo malvado já estava cortando em cima dele. Droga! Como seu corpo parecia que estava preso em areia movediça, Zhang Shaoshan não tinha chance de fugir. Ele cortou com a espada, encontrando esse ataque de frente. Bang! A chama explodiu e seu movimento da espada foi quebrado, as ondas de verdadeira essência voaram em todas as direções. Zhang Shaoshan era um espadachim, então sua defesa nunca foi muito boa. Antes, o ataque do deus do fogo maligno quase quebrou a matriz protetora da arena marcial, então, como ele poderia se defender contra isso? Puh! Quando o poder do fogo entrou em seu corpo, Zhang Shaoshan era como uma pipa quebrada enquanto voava para trás, seus órgãos feridos e seu sangue girando no sentido contrário. Ele queria cuspir o sangue, mas ele o engoliu à força, fazendo com que seus ferimentos se agravassem. Ao lidar com algum ninguém, Zhang Shaoshan preferiria agravar suas feridas a perder a cara vomitando sangue. Eu fui muito descuidado. Esse sujeito era muito difícil de lidar. No entanto, ele já foi atingido pela minha 13 espadas do pico branco, ele já era agora. 13 espadas do pico branco era a habilidade de espada mais forte de Zhang Shaoshan, ela nunca tinha perdido. Embora ele estivesse um pouco envergonhado,
para bem ou para mal, ele usou uma espada para derrotar seu inimigo, então no final ele não perdeu muito o rosto. Mas, assim como Zhang Shaoshan pensou que ele já havia ganhado, ele de repente ouviu o som do vento assobiando debaixo dele. Ele olhou para baixo e viu 4 mãos carregando 4 armas diferentes e uma gigantesca tartaruga dourada vindo direto para ele. Aquela carapaça dourada brilhante não teve nenhum único arranhão. Como isso é possível? Os olhos de Zhang Shaoshan ficaram do tamanho de ovos. No ar, não havia apoio para ele se mover e ele havia sido gravemente ferido. Sua verdadeira essência estava caótica e ele não podia usar novamente outra habilidade poderosa de espada. Assim, ele era apenas um alvo a ser atingido. No momento seguinte, houve um som abafado, enquanto Mugbuyu ergueu sua foice e esmagou Zhang Shaoshan no ar, como uma bola. Bang! Zhang Shaoshan bateu contra o chão como um saco podre de arroz, metade do corpo preso nos azulejos. Os discípulos e anciãos das outras seitas ficaram estupefatos com isso. Como isso aconteceu? Embora ninguém acreditasse que Zhang Shaoshan fosse um talento único na vida, ele ainda era o discípulo principal da seita do Pico Branco. No entanto, ele tinha sido derrotado por um ninguém e de uma maneira tão miserável. Do início ao fim, Mugbuyu usou apenas 5 movimentos. O poder de ataque da marionete do deus do fogo maligno era anormalmente forte. Zhang Shaoshan não conseguiu esquivar e um único ataque enviou sua espada voando. Quanto a essa carapaça dourada em torno de Mugbuyu, isso foi ainda mais estranho. Ele realmente conseguiu suportar a 13 espadas do Pico Branco sem ficar com um único arranhão. Isso foi muito aterrador. O que os anciãos das outras seitas não sabiam era que a tartaruga de ouro carmesim de Mugbuyu conseguiu suportar continuamente 2 ataques do dragão roxo de inundação do trovão divino de Lin Ming, um dos quais foi misturado com a chama do deus do fogo maligno, criando uma maciça explosão de fogo-trovão. Mesmo assim, ela apenas tinha sido ligeiramente quebrada. Em termos de poder defensivo, Mugbuyu era o número 1 entre toda a geração mais nova da seita do Vale dos 7 Mistérios. Lin Ming não podia segurar uma vela para ele. Um campo de força de verdadeira essência era um tipo de poder de lei que estava até mesmo acima do conceito de vento e era uma das 2 técnicas finais da herança secreta da facção de marionetes. Sua reputação foi bem merecida. Ao ver o completo potencial de combate de Mugbuyu, Jiang Baoyun soltou um sopro de ar frio. Seu corpo principal tem defesa quase absoluta e o deus do fogo maligno tem um terrível poder de ataque. Além disso, essa marionete do jacaré tem uma habilidade de gravidade que pode conter movimentos, fazendo com que qualquer ataque seja invencível. Este sistema de ataque multidimensional do Mugbuyu quase pode ser chamado de perfeito. Infelizmente, seu oponente foi Lin Ming e tudo isso se tornou inútil. Se eu o encontrasse, não tenho certeza absoluta de que eu poderia vencê-lo. Em certo ponto, a capacidade de Mugbuyu de restringir a velocidade de um oponente era capaz de suprimir Jiang Baoyun. Quanto a Lin Ming, seu poder de ataque anormal foi capaz de superar a defesa de Mugbuyu. Portanto, Lin Ming conseguiu derrotar com facilidade Mugbuyu e ainda se envolver em uma longa batalha com Jiang Baoyun. Os diáconos da seita do Vale dos 7 Mistérios correram para o palco para levantar o inconsciente Zhang Shaoshan e levá-lo para baixo. Os anciãos e gênios das outras seitas não falaram da luta a um momento. Todos eram indivíduos com excelente visão. Naturalmente, eles podiam ver quais eram os terríveis aspectos de Mugbuyu. Defesa absoluta, ataque absoluto. Como se pode quebrar esse sistema de ataque quase perfeito? Velocidade. Sem utilidade. Embora Mugbuyu fosse lento, ele ainda tinha aquela estranha marionete do jacaré que conseguia conter a velocidade de um oponente. Se um adversário não pudesse exibir sua velocidade, eles só podiam esperar para serem atingidos. Ataque. Sem utilidade.
Até mesmo as 13 espadas do Pico Branco da seita do Pico Branco foram inúteis. Ele nem sequer conseguiu deixar uma marca naquela carapaça de ouro. Defesa. Sem utilidade. Embora Zhang Shaoshan tivesse um fraco poder de defesa, sua técnica de espada era absolutamente incrível. Ele usou suas habilidades de espada para se defender contra o ataque do Deus do Fogo Maligno, mas ainda foi derrotado depois. Quem poderia ser oponente de Muguboyu no mesmo nível? Tal poderoso Muguboyu não era um ninguém sem nome. E ele ficou apenas em terceiro lugar na seita do Vale dos Sete Mistérios. Mas, todos eles se lembraram claramente das palavras que Muguboyu falou para Zhang Shaoshan antes da partida. Deixe-me brincar com você. Se você puder me vencer, então você poderá tirar alguns movimentos da mão desse menino. Aquele chamado menino, naturalmente era Lin Ming. Se você puder me vencer, então você poderá tirar alguns movimentos. O que as palavras de Muguboyu implicavam era que alguém mais forte do que ele só poderia tirar alguns movimentos de Lin Ming. E no entanto, Zhang Shaoshan que foi derrotado por Muguboyu em 5 movimentos. Em comparação com Lin Ming, isso era simplesmente a diferença entre nuvem e lama.